Olá todo mundo, estamos aqui para um episódio de Salecast. Estaremos aqui entrevistando o professor Carlos Henrique, também conhecido como CH. Eu sou o Fernando, aluno da terceira série, e estou aqui com o meu colega. Olá a todos, eu sou o Guilherme Rebelo, também aluno da terceira série, muito bom estar aqui. E estaremos aqui entrevistando o professor CH. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Henrique, mais conhecido como CH, professor de língua portuguesa e literatura. Sou professor aqui dessas figuras ilustres aqui que vos fala. E estamos aqui, para fazer um podcast. Espero que vocês gostem aí da nossa conversa, do nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos. Então, CH, você é um professor que já está aqui no colégio há muito tempo, mas como que você teve esse interesse de ter começado a dar aula? Como é que você teve interesse pelo português? Porque, assim, você é uma pessoa que diz que estudou muito, né? E tem muitos conhecimentos, sabe de bastante coisa. Como que você teve esse interesse, assim, de começar a estudar português? Então, na vida da gente tudo tem um start, né? Sim. E eu confesso que esse start, ele começou a aparecer no ensino médio, né? Eu tive muito bons professores de língua portuguesa e no ensino médio eu tive contato com a literatura e através da literatura veio esse interesse em fazer, futuramente cursar, após o término do ensino médio, cursar letras, né? Fui para o curso de letras por conta da literatura, não pela gramática. Mas a vida, às vezes, nos mostra um caminho que não é aquele que a gente imaginou lá atrás. E isso fatalmente vai acontecer com vocês também. A vida é assim, isso é maturidade, isso é crescimento. Enfim, eu fui vendo que o meu interesse pela literatura me levou para letras. Mas, quando eu terminei a faculdade, após a conclusão do curso, eu comecei a lecionar logo em seguida, porque eu terminei, e já no ano seguinte, eu terminei em dezembro, me colei Garoperal em dezembro, 15 de dezembro, de 2002, e já em 2003 eu já estava lecionando, E, para minha surpresa, eu peguei uma turma de EJA e fui lecionar gramática, E na EJA a gente não tem uma separação de disciplinas, de componentes do conhecimento. E aí eu trabalhava gramática e literatura, eram concomitantes. Mas aí, conversa vai, conversa vem, as pessoas vão vendo, observando o nosso desempenho, o nosso destaque, aí começaram a me empurrar cada vez mais para gramática, e eu acabei tomando gosto também pela gramática. Não que eu não gostasse antes, mas não era o meu foco de trabalho. Hoje ele é meu foco de trabalho, Tanto que a minha pós-graduação foi em estudos da língua portuguesa, metodologias de ensino da língua portuguesa, e o meu mestrado está caminhando para a área de educação. Você ainda vai fazer mestrado? Já estou no mestrado, Estou cursando o mestrado, daqui a pouco, quiçá, um doutorado também, E pretendo continuar nessa área da educação porque é a área que me faz feliz, é a área com a qual eu me identifico. Mas você se veria fazendo aula de literatura atualmente, assim, se você tivesse ido por um outro caminho? Você acha que você estaria feliz? Sim, porque eu gosto também da literatura, Você foi de Machado de Assis, né? Meio discípulo dele, Eu talvez tenha passado, assim, pela sala de aula dele muito rapidamente, As pessoas dizem que eu tenho um quê, assim, muito machadiano. Mas sim, eu acho que eu seria muito feliz também com a literatura, porque eu gosto disso, Inclusive hoje, no estado, eu sou professor também da rede estadual, eu sou concursado do estado do Rio de Janeiro, e no estado a gente tem as duas disciplinas juntas com o mesmo professor. Então lá eu consigo trabalhar a gramática com os meus alunos e também trabalho a literatura, Eu consigo trabalhar com as duas. E me dou bem com as duas, estou feliz com as duas, É interessante como às vezes na vida a gente tem plano de seguir uma área e às vezes a gente acaba parando em um lugar completamente diferente, No seu caso não é completamente diferente porque gramática e literatura estão relacionadas, mas o seu plano original era seguir pro lado da literatura, livros, escolas literárias e tudo mais, e aí você acabou indo parar na gramática, que é uma área diferente. É interessante ver como a vida às vezes toma rumos diferentes. Sim, então, é interessante porque lá no começo da minha juventude, porque vocês estão passando por isso também, Quando você termina o ensino médio, você tem que pensar numa carreira, pensar numa profissão, uma profissão que vai te dar a estabilidade financeira que a gente precisa, porque vivemos num mundo materialista, capitalista, e a gente precisa das coisas, das coisas materiais do mundo. E isso a gente só consegue com dinheiro. Sem dinheiro a gente não compra nada, Inclusive comida, E aí, quando eu estava nessa fase, eu cheguei a prestar prova para a Marinha, Então eu tenho essa passagem também. E na primeira prova eu não fui bem sucedido,
Na segunda, bem sucedido. Mas eu optei, né, porque a minha família conversou muito comigo, né? Você vai ser feliz nisso? Isso vai te deixar bem? Você vai fazer esse trabalho todos os dias com prazer? Porque o trabalho ele precisa ser prazeroso, ele não pode ser um castigo pra gente, né? Então nós temos que fazer aquilo que nos dá satisfação pessoal também, né? Que massageia o nosso ego, né? E aí eu parei pra pensar, falei, bom, deixa eu pensar, Marinha, eu vou ficar, né, enfiado num navio, sei lá quantos meses, no mar, né? Olhando pra um lado, água salgada. Não vai poder ler pro o outro, Machado sal de com Assis. água. Não vou ter tempo de me dedicar à literatura. Será que é isso que eu quero para minha vida? Aí foi quando eu mudei o rumo, né? Foi quando eu comecei a me interessar mais pela questão da leitura. Eu sempre fui muito leitor desde pequeno, porque a minha família sempre apresentou a nós livros, né? Opções de leitura. Então, eu cresci lendo, né? Gibi, então, nem se fala, né? Meu universo da minha pré-adolescência e adolescência foi gibi. Você acha que os gibis e quadrinhos e tudo mais já conseguem guiar a pessoa pro lado da literatura? Tudo é literatura, se a gente parar para pensar, né? A gente tem diferentes formas de literatura, né? A gente tem a literatura de ficção, literatura, né, de comédia, enfim. É ampla, é vasta essa gama nesse universo. Eu acho que os quadrinhos, eu penso, porque eu vivi isso, né, isso fez parte da minha história, que os quadrinhos eles foram a porta de abertura pelo prazer da leitura, porque a leitura tem que ser algo prazeroso. Sim. E você tem que começar de alguma forma com algo que te encante. E comigo foram os quadrinhos, né? O meu tio, ele adorava quadrinhos, então ele lia muito, ele tinha muitos quadrinhos. E aí ele começou a me apresentar esses quadrinhos e eu comecei a tomar gosto. E aí eu comecei a adquirir, né, histórias em quadrinhos. Então, o meu universo inicial da leitura foram os quadrinhos, né, as histórias de escola que a gente lê, aquelas fábulas, os contos. Turma né? da Mônica. Turma da Mônica, com certeza. Né? Urtigão, que eu acho que vocês nem devem saber quem é Urtigão. Esse daí eu né? não sei quem é. Mandrake. Vocês nem sabem quem é Mandrake, né? Bom, gente, eu tô revelando aqui a minha idade. Eu tô meio balzaquiano, né? Porque falar de Mandrake, hoje falar de Urtigão é coisa de gente velha. O Tigrão que eu conheço dos filhos. Então, eu cresci nesse universo. E aí foi caminhando também para os clássicos, né? Porque atrás de um gibi vem lá, né? Monteiro Lobato e vão vindo outros clássicos e aí a gente vai tomando gosto para isso. E isso foi muito bom na faculdade para mim. Porque quando eu fui fazer letras e na faculdade eu tinha literatura e a gramática, o estudo das duas disciplinas, que eu sou habilitado nisso, língua portuguesa e literaturas, né? Que é a literatura brasileira e portuguesa. E lá eu tomei conhecimento desse universo de forma mais amplificada. E eu já tinha uma bagagem de leitura muito grande, né? Não só dos clássicos, como outras leituras também. Então isso facilitou bastante. É interessante que você apontou sobre ter mudado o caminho de trabalho que você queria seguir, porque atualmente eu acho que a nossa geração é uma das que mais vai ter problemas com isso, por conta de que com o advento da IA, eu acho que ela vai prejudicar muito nossas escolhas, já que, por exemplo, alguém quer ter algum trabalho artístico, por exemplo, a pessoa quer ser desenhista. Hoje em dia, a IA tem evoluído de uma maneira muito exponencial para poder criar imagens, criar vídeos, softwares, para poder auxiliar isso. Então, o futuro, eu acho que para nossa geração é muito nebuloso, sabe? Porque esse tipo de coisa tem acontecido de um dia para noite, a gente vê que isso está evoluindo, está sendo alimentado. Muitas carreiras vão mudar daqui para frente. Sim. Né? E o negócio é que a maioria das empresas vão querer utilizar isso daí como um substituto dos seres humanos. Não sei se substituir o ser humano seria... A economia, eu não acho que seria o mais apropriado, mas a economia fala mais alto, né? Mas às o vezes. ser humano não é substituível. Né? Eu acho que nós não somos insubstituíveis, também não somos... Criatividade, né? Tem coisa que só nós, seres humanos, né? Tem que valorizar. Por exemplo, eu entendo a inteligência artificial, acho que isso é uma realidade, está aí, não vamos ter como fugir. A pandemia veio para mostrar isso, né, para a humanidade, né, que nós precisamos da tecnologia, nós tivemos que nos adaptar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sou da era da digitalização, né, e eu tive que me inserir nesse universo, porque hoje quando você pega uma criança pequena e dá na mão dessa criança um aparelho celular ou um tablet, ela sabe usar normalmente, aquilo faz parte do universo sabe dela. clicar, mexer. Exatamente, ela acessa o que ela quiser ali, ela já tem, parece que isso tá na genética dela, né? Corre nas veias dessa criança, no sangue, tá? É com a água, né? Corre ali no sangue. Eu e outros colegas, professores, nós tivemos que, lá em 2020, quando nós tivemos o advento da pandemia, nos adaptarmos a essa nova realidade, que é utilizar a tecnologia da informação ao
nosso serviço, ao nosso favor. Nós tivemos que aprender. Eu não sabia usar a plataforma, porque não era uma prática, né? Mas eu tive que estudar, tive que assistir vídeo no YouTube, tive que conversar com pessoas que têm uma familiaridade maior com isso e fui aprendendo gradativamente. Sou um expert? Não sou. Às vezes na sala dá uma pane lá qualquer, eu chamo um aluno, chamo o técnico para resolver. Chama ajuda. Foge, às vezes chamo o Fernando para resolver, porque foge, né? A minha compreensão, esse universo, né? Eu não consigo compreender tudo. Mas eu vou tentando me adaptar, me adequar, porque isso faz parte da nossa realidade, né? E é necessário. Sim. Então eu penso que a inteligência artificial, ela vai precisar se adaptar, ou melhor, nós vamos precisar nos adaptarmos a ela, porque é uma realidade que vai fazer parte do nosso dia a dia. Inclusive, como o Guilherme falou, das formações profissionais, né? Então, assim, eu não vejo a inteligência artificial como um problema. O que eu penso enquanto educador, Fernando, é a educação, né, tecnológica que nós vamos ter que aprender a ter. Como usar, né? Para que usar? Isso vai me servir de que forma? Vai me tornar um profissional melhor de que forma? Isso não pode substituir a minha formação profissional, porque senão não precisam de mim. Sim. A máquina faz. Posso fazer só um breve comentário sobre isso? Eu concordo com a sua opinião de que a IA ela não vai substituir o ser humano. Talvez diminua. Auxiliar. Talvez funções diminuam. Por exemplo, quando começaram a surgir nas fábricas aquelas máquinas que conseguem mover as peças sozinhas sem precisar de um ser humano, o pessoal que trabalhava na fábrica caiu de 50 que ficavam na esteira para 5 que controlavam as máquinas. Isso vai acontecer, mas aí qual que é a meta? Ser os 5 então que vão operar a máquina, ser os que vão se adaptar a utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta, porque a IA propriamente dita, ela não consegue fazer o que o ser humano faz, ela não consegue pensar, criar. Não acontece. Ela não tem inspiração. A sensibilização. A gente tem que usar essas máquinas como auxílio e não como substituição. O mundo utópico é que a gente vai deixar o trabalho pesado para as máquinas, né, para IA derivados, e o trabalho artístico para os seres humanos, porque a gente tem o carisma, a gente tem a criatividade, a gente tem a apropriação cultural, porque trabalhos artísticos são mais do que só momentos de risada. Sensibilidade, exato. É isso, a inteligência artificial, talvez ela não consiga a amplitude de alcançar isso. É porque um trabalho artístico tem muitas nuances, muito detalhe. As imperfeições fazem parte do trabalho. Sim. Tanto que o conceito de estética, de beleza, é relativo por isso. Porque o que eu vejo como belo, o outro não vê. Será que a inteligência artificial ela consegue fazer essa triagem, essa seleção? Difícil. Porque isso é uma sensibilidade muito nossa. Agora, uma coisa que me preocupa muito nessa questão da inteligência artificial, não só da inteligência artificial, né, mas estamos falando dela, é essa questão da robotização, o quão isso vai ser preocupante, porque vai acentuar as desigualdades, né? Então, nós precisamos pensar até que ponto isso pode distanciar as pessoas, né, o nível de cultura, o nível financeiro, o nível material entre as pessoas, porque nós já vivemos hoje um fosso muito grande, né, entre as pessoas menos favorecidas e as mais favorecidas. Até que ponto isso também vai ser uma ferramenta que vai auxiliar a educação pública, né? Vai distanciar a educação pública da privada, porque a gente sabe que quando a gente olha para uma questão de recursos materiais, né, recursos físicos, a gente tem um distanciamento, isso é visível, não tem como a gente fingir que isso não acontece, né? Os nossos olhos estão aqui, a gente abre os olhos e enxerga as coisas que a gente quer, né? E as que não quer, a gente finge que não vê. Então, isso me preocupa, até que ponto isso tudo, esse universo todo, ele de fato vai inserir ou excluir pessoas. Isso me preocupa. Sim. Como que você acha que a IA poderia ajudar no seu trabalho? Tem alguma coisa que você faz que você ficaria, caraca, se uma máquina fizesse por mim isso daqui, eu ficaria muito satisfeito? Eu não coloco dessa forma, a máquina não tem que fazer nada por mim. Eu acho que a máquina tem que me ajudar a fazer o meu trabalho. Sim. Né? Mas eu substituir aquilo que eu tenho que fazer pela máquina, isso só acentua que eu sou uma peça descartável dessa engrenagem. Eu sou substitutível. A pessoa que é bom bastante tem que se que a gente fica só na cadeira, fazendo tudo e... Mas esse filme estava muito à frente do seu tempo. Muito. E aí entra naquilo que você falou. Tinha 50, hoje tem 5 naquela sessão. Então eu posso ser um desses, né? Desses 45 que rodaram. Então eu tenho que ter um diferencial. Eu não quero que a inteligência artificial faça tudo por mim. Eu quero que ela me auxilie a melhorar no meu trabalho. Inclusive essa palavra que você falou, acho que resumiu o diferencial. Hoje em dia a gente tem que ser cada vez mais ter um diferencial cada vez maior para conseguir se destacar hoje em dia no mercado de trabalho como um todo, né?
Com certeza, porque a gente vivencia a época que as coisas elas são muito rápidas, né? Sim. Tudo é muito rápido, as coisas são criadas, daqui a pouco elas são substituídas. Famosa geração TikTok. Exatamente, a gente vê isso pelos aparelhos de telefonia, né? A gente compra um agora, daqui 2, 3, 4 meses, em média 6 meses, já tem um lançamento de um que oferece alguma coisa que o seu não tem. E aí aquilo te assanha. Às vezes é coisa boba ainda. Às vezes é uma coisinha boba. Ah, que o agora seu tem uma funciona câmera a muito bem, mais. mas o novo tem um pixel a mais na câmera. Então, opa, eu quero essa. Então, o que a gente faz? É aquele sentimento que eu quero ter o melhor, eu quero... E a pessoa que for ver minhas fotos vai reparar que eu tenho um novo por causa desse pixel. E não é só isso. Isso, mas toda uma conjuntura em volta que a própria indústria da comunicação, né, a indústria da venda de produtos, elas fazem conosco. Né? O que elas querem? Vender. Para isso, elas têm que nos assanhar. Sim. Né? Opa, vamos fazer o canto da sereia para eles. Né? E qual é o canto da sereia? Aí fala que aquele pixel a mais vai fazer o diferencial, né, para as suas fotos ficarem, né, inéditas, né, sabe? Aí você consegue fotografar o grão de areia lá de Marte, sabe? Opa, então é essa. Dá pra tirar foto da Lua. Sabe, eu vejo um grão de areia na Lua, né? O pó da Lua, né? Você consegue Então, até marcar, essa é a cratera que o ser humano pousou, tá ali a bandeira. mas aí a gente fica nessa coisa que eu não quero também ficar para trás, eu não posso ficar obsoleto. Sim. Né? Então eu quero estar acompanhando essas transformações todas. Mas aí a gente pensa, tá, eu estou comprando produtos novos, eu estou adquirindo coisas novas, e as velhas? A gente também está criando um problema para o planeta. A gente hoje fala tanto nessa questão da sustentabilidade, né? Como é que a gente faz, né? Como é que nós lidamos com isso, né? Porque tem um aparelho e ali esse aparelho ele vai ficar onde? Ele vai ser transformado em quê? Ele vai não se degrada, né? Se ele ficar no Exatamente. som. A gente faz o que com isso? Então, esse consumismo exacerbado que nós vivemos por conta da indústria, né? Das produções massivas, tem um lado bom, porque a gente está acompanhando esse crescimento, isso faz parte da evolução humana. Crescer é isso, é andar para frente. Mas e a nossa consciência em relação ao que ficou? O que eu faço? Como faço? Então, hoje, talvez um dos desafios dentro das escolas seja essa conscientização, né? De a gente mostrar, tá, você quer mudar o seu aparelho por um novo, mas o que você vai fazer com o antigo, Sim. com o velho? Qual é a forma de descartar? Tem alguém que recolhe isso, que recicle ou que reutilize? As empresas estão reutilizando essa tecnologia. Muita gente não sabe onde vai, sabe? Mas as coisas, elas, como eu falei, elas andam para frente. Imagina hoje, você vai precisar fazer um exame apurado porque você está com um problema que o médico não consegue identificar. Né? Você tem hoje uma máquina que te vê por dentro sem te cortar. Né? Alguns anos atrás tinham que te abrir para ver, opa, o que tem aqui? Tem isso. Hoje não precisa disso, a gente tem máquinas para isso. Então a tecnologia ela é boa. Ela é benéfica para a sociedade, ela nos auxilia. O problema não é a tecnologia, é o que fazemos dela e o que nós fazemos com aquilo que a gente não utiliza mais, que se torna obsoleto. Então, um grande problema hoje dessas tecnologias todas, dessas mudanças todas, e aí vocês que estão indo para o mercado de trabalho, vocês vão ser inseridos nesse universo tecnológico, não tem como fugir disso, né? O que fazer? Qual a consciência, né, que vocês vão ter? O que a sua empresa faz para poder trabalhar com isso? Né, para poder recolher, para poder diminuir os impactos, né, no meio ambiente. Sim. Isso é um ponto a se pensar. Né? Sim. Ainda mais agora que tudo está se tornando tecnológico, né? Então, cada vez mais realmente... Porque, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, você ia para o mercado de trabalho, poucas funções precisavam trabalhar com tecnologia do jeito que é hoje. Hoje todo emprego você precisa saber mexer com o computador, todo emprego você precisa saber o básico de como funciona a tecnologia. Uhum. E dependendo da área, você tem que ser um expert nisso. Eu, por exemplo, eu tenho um projeto quando eu saí do ensino médio, que assim, eu gosto muito de cinema e eu também gosto muito de jogos. Eu acho que legal, bacana isso. E eu tenho o sonho de conseguir abrir uma empresa de desenvolvimento de jogos no Brasil, porque é um mercado que não tem muita expressão aqui ainda. Inclusive, se eu não me engano, o Marco Legal foi aprovado esses dias dos jogos, isso é legal, porque ajuda a indústria. Legal. E, por exemplo, outra indústria que envolve tecnologia, envolve criatividade, são coisas que é interessante a gente ficar realmente ciente, porque são coisas que a gente vai precisar daqui pra frente. Esse universo, né, dos jogos é um universo crescente, né? A gente tem visto, quem gosta, né, como é o seu caso, que acompanha, a gente está vendo que tem feiras específicas para jogos, pessoas que passam horas e horas e horas dentro de um quarto jogando, mas não é porque ela está se divertindo, é porque ela está
desenvolvendo ali, ela está estudando, ela está percebendo que aquele jogo tem, que o que ela está propondo tem que ser melhor. Sim. Né? Ela precisa melhorar. Às vezes a gente... Isso é uma coisa muito engraçada, porque às vezes o jovem ele se enfia no quarto, tranca a porta e vai jogar. E aí ela fala, ele tá só jogando, não tá estudando. Não, de repente ele tá trabalhando. Tá absorvendo alguma ele coisa. está desenvolvendo alguma coisa, né? Isso eu acho que é a coisa mais interessante que tem no mundo dos jogos é você ter essa outra visão, assim. Porque é necessária, né? eu me sinto muito bem quando eu jogo alguma coisa e por várias horas e eu percebo que eu saí aprendendo alguma coisa, entendeu? Alguma coisa que eu posso compartilhar com os amigos, alguma lição pessoal pra me tornar alguém diferente, sabe? Essa questão da educação, né? Tudo é uma questão de educação, né? Então, eu tô jogando com qual objetivo? Eu tô aprendendo o que com isso, né? Eu vejo que eu tenho um sobrinho, eu não tenho filhos, mas eu tenho um sobrinho de 13 anos e ele gosta muito de jogo, ele adora, inclusive joga com meu irmão. Eu não sei quem é o sobrinho, quem é o irmão às vezes, entendeu? Às vezes meu irmão, um homem de 40 e tantos anos, fica da idade do meu sobrinho que tem 13, né? Eu falo, não é uma criança, são duas crianças, né? Na sala jogando, né? E assim, é interessante porque às vezes eu converso com ele, por que ele joga? Eu pergunto, por que você joga? Por que você gosta de jogar? O que isso te ensina? O que você aprende com o jogo, né? E ele me fala sobre isso, ele me ensina, olha só, eu velho aprendendo com um garoto de 13 anos, porque eu não sou da tecnologia do jogo, né? Eu também te aprendi Meu cada dia, universo era Atari, vocês nem sabem o que é Atari, né? Não, eu sei que é Atari, a gente sabe que é Atari. E aquilo me irritava, aquele joguinho, aquele sonzinho. Ai, gente, aquilo irrita, E né? era muito difícil na época Difícil, também. Aqueles arcades lá que você mexia nos botões Aquele botão mesmo. duro, aquele negócio, aquele joystick duro. Não, Pac-Man. não dava. Eu não tenho vocação para isso, não. Então aquilo me irritava. E o meu irmão, como a diferença de idade é grande, né? A nossa diferença de idade são 7 anos, é bastante. Parece, 7 anos é pouca coisa. Não, Não bastante. Mas é muita uma coisa. Bastante. quantidade de tempo. Minha irmã tem 8 anos de diferença pra mim. Eu tenho um irmão mais novo, ele é 5 anos mais novo que eu, e eu já surto com ele de vez em quando, porque Já dá pra perceber. A diferença é grande. E o meu irmão, ele jogava muito quando criança. Ele gostava, ele adorava. Então, ele dava um show naquele joguinho. E hoje continua com o meu sobrinho. Ele continua nessa... Não é a área de formação dele profissional, mas é uma área que ele sempre gostou. Então, ele muito pequeno, né? Ele, por volta dos seus 6, 7 anos, ele já jogava. Né? Então, ele cresceu nesse universo dos jogos. Eu não cresci. Eu fui apresentado aos videogames, eu já tinha lá meus 16, 17 anos, eu já estava noutra vibe, né? Já tinha outros objetivos, Tava mais outros na vibe da literatura. interesses. É. Eu já estava, porque eu já lia muito, e até por causa da escola, né? Porque a educação que eu tive, ela foi muito conservadora até. Então, a leitura de clássicos, ela fazia parte da nossa formação. Então, a gente tinha que ler tantos livros por ano, né? E não era assim, ler por ler, era ler para ser avaliado naquilo. E não era uma avaliação superficial, era uma avaliação muito profunda. Então, eu mergulhava de fato nessa leitura. Então, meu universo realmente eram os livros, mas o dele eram os jogos. E isso, eu consigo perceber que isso não ficou só na infância dele, não. Porque hoje ele é um homem de 43 anos e continua jogando. Tipo, Né? que nem eu já Com o meu perguntei. sobrinho lá de 13, os já dois perguntei brigando, pra- como se fossem duas crianças de 13 anos brigando. Que Né? eu já perguntei pro Guilherme, tipo, será que quando a gente for mais velho, tipo, imagina só a gente com 70 anos, 60 anos, será que a gente ainda vai estar jogando porque fez parte da nossa infância, Eu sabe? acho que sim, porque pensa, 70 anos, se Deus quiser, aposentado, a gente vai fazer o que da vida? Então, Olha, eu tipo, acho que vocês vão estar jogando, porque se isso faz parte, né, do lazer de vocês, legal, eu acho que não tem por que parar. Agora, não sei se vocês vão ter desenvoltura. tem isso também. Pode ser também. E uma coisa que eu queria te perguntar, que voltando um pouco nesse assunto, que é o que aconteceu comigo, eu queria saber se também aconteceu com você em relação aos livros. Porque, por exemplo, quando eu só jogava por jogar mesmo, só casualmente, eu não percebia as nuances, os detalhes, aquelas coisinhas. Aqueles pequenos detalhes que o desenvolvedor, ou no caso o escritor, coloca no livro, e que quando você começa a ter uma visão mais técnica daquilo, você olha e fala, caraca, o cara pensou até nisso, ele botou os mínimos detalhes. Eu queria saber, você também teve essa virada de chave com os livros? Sim, com certeza. E a cada livro que você lê, a cada autor que você lê, que você é apresentado, você percebe isso. Né? Você traz os livros que você lê para as aulas, tipo, você faz analogias, mas Sempre. que só quem lê vai saber. Sempre, isso faz parte. Não tem como você adquirir um conhecimento e esse conhecimento ficar na gaveta. E o conhecimento é para ser passado, perpetuado. Então, CH, você já deu aula por muitos anos, né? São 21 anos de sala de aula. 21 anos. Quando que você entrou pro Salesiano? Em 2011. 2011? Então, você já tem. Vai fazer 13 anos, né? 13 Vai fazer anos. 14 anos, né? Aqui, Tem 13 tipo, anos que eu tô aqui. você já teve uma experiência de aula, assim,
marcou na sua cabeça, assim, tipo, caraca, essa aula foi muito legal? Já, várias. E é uma coisa assim que não é previsível. Você pensa uma coisa e quando você chega, acontece exatamente o oposto. Né? Eu me lembro de uma aula no 7º ano, quando eu dava aula ainda aqui no 7º ano, uma turma que já se formou, já saiu daqui, os alunos já estão aí na vida profissional, alguns já são profissionais, outros estão terminando o curso, né? Em que eu estava falando da importância da arte, né, da literatura como arte na formação humana. Porque a arte, ela sensibiliza, ela mexe com a nossa sensibilidade, com as nossas emoções, com a nossa razão. E aí eu estava falando foi até com um professor de história, a gente estava fazendo um trabalho com o livro Casa Grande Senzala. Foi muito interessante. E aí eles não tinham uma noção, porque 7º ano, 8º ano, não era 7º, era 8º ano. Eles eram bem jovens com relação a essas leituras. E ler Casa Grande Senzala não é uma leitura fácil, né? É uma leitura coloquial. Não é coloquial, é uma leitura maçante. Pelo contrário, até é uma leitura muito pesada. Rebuscada, né? uma leitura. É uma leitura muito puxada, muito rebuscada, né? Porque ele é um livro literário, mas que ele conta uma história, né? Pra gente. Fala da história do Brasil colônio. E aí, no meio da aula, um aluno falou assim, nossa, eu posso ler, que a gente estava lendo a versão reescrita, uma releitura, Adaptada. é uma adaptação, uma releitura para o jovem, porque não dá para pegar a Casa Grande Senzala, o original e botar na mão de aluno de 8º Tem ano. quantas páginas, mais ou menos? Olha, eu não lembro, mas acho que chegou quase umas 400. É um livro bem grosso. E aí ele falou assim para mim, nossa, essa história parece ser tão interessante. Você acha que eu posso ler o original? Eu falei, bom, vai depender da sua família, porque ele não é indicado para sua idade, né? Eu não posso dizer que pode ler, porque vai aparecer alguns termos aí que não é apropriado para sua idade. Então você tem que conversar com a sua... oitavo ano. Você vai ter que conversar com a sua família, viu? Porque essa releitura, sim, né? Essa reescrita, sim, dava para ler, porque foi reescrito para adaptado para a idade deles. Mas o original é para adulto. Então eu falei, você vai ter que conversar com a sua família. Se a sua família achar legal... Porque isso varia de família para família, né? Porque quando se lê, eu costumo dizer que a família tem que estar sabendo que os jovens estão lendo para ter uma conversa, um diálogo, né? Então, se a sua família conhece o livro, conhece a história, e se eles vão te esclarecer, te ajudar, beleza. E se você tiver alguma dúvida, venha falar comigo, desde que sua família tenha te autorizado a ler, né? Sim. E aí ele foi conversar com a família depois, né? E a família falou, acho que ainda não é a hora. Aí ele veio falar, minha mãe falou que ainda não é a hora. Eu falei, eu acho que ela tá certa também, né? Não é a hora mesmo. Mas é até interessante porque aí às vezes você vai ler com mais maturidade, já no período mais maduro, você vai ter uma experiência melhor às vezes com aquilo. Sim, aí eu até falei para ele, espera você chegar lá no ensino médio, que você vai ter um contato maior, mais aprofundado, né? Um contato maior com a literatura. Aí lá você lê, né? Porque vai ser, aí você já vai estar numa faixa etária indicativa para o que você possa ler. E aí, mas o que é interessante nisso é que esse livro despertou o interesse dele para outros livros da literatura, para outros clássicos da literatura. E aí ele começou esse livro aqui eu posso ler? Isso pode, está dentro da sua faixa etária. Então ele começou a ler outras obras dentro da literatura clássica. E isso passou a ser uma praxis, né, da vida dele, que eu achei muito interessante. Ele já ainda tem uma inclinação muito grande para música. Então ele uniu uma coisa com a outra, né? Que a música também é literatura. Sim. Um clipe musical, às vezes a letra de uma música conta mais história do que muito livro. E aí, o que é muito engraçado é que quando ele estava no ensino médio, ele falou assim, eu tô querendo prestar prova para o exército. O que você acha? Eu falei assim, oi? Mas você é uma pessoa tão sensível, tão das artes. Será que você não vai ser massacrado nesse universo, né, da vida militar? Porque é uma vida muito regrada. O artista ele tem um espírito livre. Né? O exército ele te coloca numa linha de conduta, de pensamento. Uma convivência bem diferente. É uma convivência totalmente diferente. E aí eu falei, será que isso vai ser bom para você? Porque eu vejo você um espírito livre, você é um potro, sabe, indomável. Né? Que corre pela campina. Você vai conseguir isso? Não sei, eu só quero que você pense. Se você falar que vai, que é isso mesmo, siga adiante, sua família te apoia. E aí ele... foi indo, percebeu que realmente não era o caminho dele. Ainda bem, né? Porque eu acho que ele não seria feliz. Eu acho que isso ia se chocar muito com o tipo de pessoa que ele se construiu. Porque aí volta aquilo que você falou de que o rumo que a gente
tomar, principalmente carreira, tem que ser de alguma coisa que dê prazer pra gente. A gente tem que ser algo que traga felicidade, não só uma boa condição financeira. Porque você vai fazer aquilo a vida inteira se tudo der certo. Então, Aí eu penso, o que adianta o dinheiro se você tá infeliz? você vai gastar o dinheiro pra pagar o psicólogo. Então, Exatamente, né? Médico, né? Tô com gastrite. Por quê? Porque tá trabalhando uma coisa que não te faz feliz, tá? Tem que gastar lá com médico, com remédio, né? Com medicamento. Será que é isso? Então a gente precisa pensar um pouco nisso, né? Isso daí que o Guilherme falou da idade, você também sobre o fato dele não poder ter lido o livro. A gente já experienciou isso muito com desenhos, porque quando a gente era jovem tinha filmes também. Na verdade, filmes. também. Então, porque tinha muitos desenhos que passavam em programas tipo Cartoon Network e tudo mais, que já era já para um público mais adolescente, mas que a gente assistia quando a gente era jovem, tipo 8, 9 anos, assim, a gente tava vendo desenhos que tinham linguagens que a gente não reparava que não era pra gente por conta de que a gente já tava inteirado no mundo dos personagens. A gente não lidava com o jeito que eles falavam, nem coisa parecida. Tanto que hoje em dia eu pego pra ver alguns episódios de uns desenhos mais antigos entre aspas, né, dos anos 2000, 10 anos atrás, né? E eu percebo, caraca, a linguagem é muito diferente do que eu me lembrava, entendeu? Tem umas piadas que agora eu tô entendendo, né? Que na época eu dava que se exploda, sabe? Não... Hoje a gente também tem uma coisa chamada Estatuto da Criança e do Adolescente que começou a colocar algumas regras. Então hoje a gente, quando abre uma programação para determinada faixa etária, a gente tem que ter, né, o cuidado. Então, eu acho até importante isso, o cuidado com a linguagem. Sim. Porque o Estatuto, ele prevê isso, né? Então, a programação televisiva, por exemplo, assim como a literária, né, os livros, a gente está falando muito em livros, em literatura, isso tem que ser adequado à linguagem daquela criança, porque tem um conselho aí por trás, né, observando. Tem uma lei, tem um estatuto. Tanto que tem a marcação da idade no desenho. Também. Eu assistia desenho de 12 anos, 14 anos com 8. Mas essa coisa do Estatuto da Criança e do Adolescente, talvez ele não tivesse sido pensado nesses padrões que a gente tem hoje. Então, era tudo mais ou menos livre, né? Os pais é que filtravam. A televisão tá aí, Tanto que a programação tá aí, você, com seu filho, é que filtre aí o que ele vai assistir, o que ele não vai. Hoje não, hoje tem as indicações. Tá? Tanto que tinha aquela clássica frase: esse filme é pra adulto, mas se você for entrar com seu pai, você pode ver. Até hoje. É isso. Até hoje é assim, às vezes. Coisa que eu acho que às vezes pode se tornar meio complicado, né? Porque será que aquele jovem, aquela criança, ela tem maturidade para assistir aquela programação mesmo com os pais? Por exemplo, uma criança de 12 anos assim vai assistir John Wick com o pai, assim, vai. Deadpool. Vai pegar umas manias não muito legais, né? E será que o pai conversa com o filho, né? Isso é responsabilidade totalmente dos pais, né? Inclusive tem sessões, eu já vi situações de... Vou usar um exemplo aqui que é a noite, né? O exemplo noturno, né? A verdadeira saidinha à noite com os amigos, né? Já vi situações em que a polícia passava nos estabelecimentos comerciais verificando a idade daquelas pessoas que estavam ali. Porque você não pode estar num ambiente que serve bebida alcoólica, né? Que as pessoas fumam, enfim. E a gente tem que realmente proteger os nossos jovens, a gente tem que cuidar. Sim. É o futuro da nossa sociedade. Se a gente diz que pode tudo, né, eles vão crescer achando que podem tudo e não pode. E aí se torna um adulto sem limite. Adulto jovem. Sem limite. A gente tem muito adulto que não sabe se colocar em determinadas situações porque não sabe ouvir não sabe seguir regra. Tanto que hoje em dia falam que a adolescência é até os 30 anos. É porque não quer seguir regra, não teve limite. Quando criança vai ter limite quando é adulto. Por que a vida vai dizer não pra você? Meu pai nunca disse não, minha mãe nunca disse não. Quem é você pra me dizer não, né? Então a pessoa acha que pode, só que aí fora a gente sabe que a vida não permite tudo. Porque o que nós fazemos temos, né, que arcar com as consequências. É adulto, você fez alguma coisa errada, ilegal, que não devia, vai ter que responder por isso. Sim. Porque tem lei, né? Existem leis e as leis estão aí para serem cumpridas. Sim. Né? E é interessante porque, assim, a classificação indicativa ela tem a função de, sim, de proteger, porque, por exemplo, quando eu era pequeno, meus pais não deixavam eu jogar GTA, por exemplo, que é conhecido por ter roubo, crime, morte, sangue. E, eu era pequeno, não podia jogar esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, também tem a questão de que, hoje em dia, eu já tô com 18, eu consigo jogar jogos pra minha faixa etária e eu tenho maturidade pra absorver esses jogos, então a minha experiência com jogos acaba sendo melhor. Reparar que é ficção, né? Não só isso, mas muita nuance de detalhe que tem em produções mais maduras, uma criança não vai perceber, por exemplo. É que eu não vou conseguir pensar no exemplo bom agora, mas tem muito jogo, filme, livro, que pra criança ela só vai ver, sei lá, cena de ação,
tiroteio pra tudo que é lado, mas quando você é adulto, você percebe nuances narrativas no negócio. Exato. É a maturidade, né? A maturidade cognitiva. O que ocorre muito nessa questão é que às vezes a criança ela não tem uma maturidade para entender, porque é muito comum, e nós passamos por isso, você misturar a realidade com a ficção. Sim. Então, quando você pega um jogo, que é um universo ficcional, Um jogo, uma série, um é filme, um filme, um com livro, temas mais delicados. que né? é uma realidade fictícia ali, né? E a criança, como ela não tem ainda a maturidade, né, a maturação necessária cognitiva para separar o que é real, né, do que é ficcional, ele confunde, ele funde esses dois universos. Aí, por exemplo, E aí isso pode vir a aparecer num comportamento no dia a dia dessa criança, né? Então, mas isso também é uma questão de educar, falar, olha, isso aqui é um universo que não é real, isso aqui só acontece aqui. é só um desenho, É só um desenho, desenho, jogo. né? Você tem que ir mostrando para o jovem, né, para a criança, porque o jovem ele é reflexo de uma criança bem educada. Se você tem, eu ouço dizer, mas o jovem mal educado. Peraí, um jovem mal educado é reflexo de uma criança mal educada. Então você educa a criança. E aí você tem um jovem, um adolescente, um jovem educado. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é a gente tem que educar as crianças, né, para não precisar castigar o homem. A gente precisa educar as crianças, né? Então, mas ele é pequenininho, é bonitinho. Tá, é pequenininho, mas ele entende. Ele tem que entender o que pode e o que não pode. Mas ele ainda é tão pequenininho. Sim, mas você tem que dizer não para ele, né? Se você- Tem que dizer, isso não pode. Se você Isso educar não bem- tem, né, como fazer, não pode proceder dessa forma, né? Sim. Porque aí quando você tentar dizer esse não lá na frente, Aí ele já não, tem as próprias ele não, pernas, ele não ele sabe, já- ele já tem. Ele já formou ali o serzinho dele, É. né? Então ele vai falar, Já não, formou peraí, o caráter, meu ego, a você tá querendo personalidade. podar o meu ego, a personalidade, né? O ego é isso, né? Sim. Você tá querendo podar a minha personalidade? Como assim? Não, Você não nunca vou quis aceitar. fazer isso, agora você A quer. rebeldia é isso. Exatamente. Né? A rebeldia é isso. Você não dá limite lá atrás, e aí quando chega lá na frente você quer botar limite. Você quer pôr ali, né, regras. É tipo alguém que nunca andou de ônibus, agora tem que andar de ônibus do nada. Eu sempre andei de carro, eu sempre tive carro, por que agora eu tenho que andar de ônibus? Exato. Eu não quero, eu não gosto. Você entendeu? É essa a concepção. Então, educar, e isso perpassa pela educação, né? E educar é difícil, porque educar é cansativo. E essa desinformação- É todo dia a mesma coisa. É cansativo. Você fala todo dia, mas é esse o papel. E você tem que ter um tato muito bom, porque ou você não pode ser nem muito turrão, muito Rigoroso. duro, muito rigoroso isso. E também você não pode ser tão aberto assim, tão liberal, porque senão, para qualquer um dos extremos, você vai criar um jovem traumatizado. Então, não traumatizado, problemático. Então, tem que ter um tato, um equilíbrio muito bom. Sim, e às vezes a família, nesse tentar buscar esse equilíbrio, porque eu acredito que as famílias tentem educar seus filhos, mas não é uma receita. Não dá para falar, você educa assim que vai dar certo. Não dá. Até porque não cada dá. ser humano é Cada individual. Exatamente, é por isso que somos indivíduos. A desinformação corre solta também. Sim, e aí ainda corre aquela história da família falar uma coisa e o mundo externo fala outra. Também tem Então é um isso. choque de valores que essa criança vai sofrer fatalmente, não tem jeito. Ela liga a televisão, tá falando uma coisa, o pai e a mãe falam outra, aí ela vem para a escola, ela vê outra coisa, né, sendo passada ali para ela como valor. Então é difícil esse equilíbrio. Mas eu penso que os pais eles têm que buscar sempre essa formação, porque você está formando um ser humano, não é para você. Ele não é pro seu, mundo. né? É meu filho. A gente usa esse pronome com tanta ênfase, né? Meu carro, minha casa, meu filho. Não é nada nosso. Pertence ao mundo. Nós usamos apenas por um tempo, né? Mas não é. O filho não é meu. Não é Eu da nossa gerei posse. um filho. Não é posse, não é objeto de posse. Eu gerei, eu coloquei no mundo, eu tenho responsabilidades com ele, porque é uma escolha que se faz até de ser maior, você tem responsabilidade. Não tem como fugir, é lei, né? Então você tem que saber educar esse jovem para que ele seja um ser humano que se entenda no universo, que saiba o que pode e o que não pode, né? E aí você encontrar esse equilíbrio é muito difícil nesse universo que a gente vive hoje, né? Sim. Nesse mundo de muitas informações, principalmente para o jovem. Por isso que eu falo muito da questão do meu sobrinho, né? Eu falo muito com ele, o que você está vendo aí no celular? O que você está assistindo aí? Eu estou sempre dando uma incerta, porque eu tenho que saber qual é o universo que ele está consumindo externo, porque É o importante universo acompanhar de perto. super. É interessante você ver como que antigamente os pais diziam pra gente tomar cuidado com o que vem na internet. Hoje em dia a gente tem que ensinar os nossos avós a tomarem cuidado com o que Isso é vem na engraçado internet. também.
com certeza. Isso é uma coisa muito interessante, porque parece que os papéis estão inversos, né? Hoje, eu, por exemplo, a minha mãe, ela tem uma senhora de 70 anos e, assim, ela não tem muita familiaridade com tecnologia. Não tem, né? Então, a gente vai tentando inseri-la em doses homeopáticas, porque não adianta você jogar toda aquela informação, aquilo tudo que a internet oferece, porque ela não vai absorver. Não tem jeito. É que nem se jogar alguém no meio da selva e falar, se vira. Sem faca, sem facão, sem foice, sem nada, né? Sobrevive aí. Sobrevive com as unhas, Hidrate-se. os dentes, né? Fatalmente, essa pessoa vai ser predada ali, né? Sim. Então, o idoso é a mesma coisa. Então, a minha mãe, eu falo para ela, mãe, quando você estiver usando o celular, tem que tomar cuidado. Então, instalação de um antivírus no celular dela, quando vai acessar a conta bancária, né? Atendimento de ligação, porque a gente sabe que as pessoas querem fraudar, elas fraudam de tudo que é forma, né? Quer extorquir de tudo que é forma, enfim. E aí eu fico tentando ensiná-la o que ela pode e o que ela não pode. Nossa, mãe, isso aqui você tem que tomar cuidado, ó, não deve fazer assim, não entra aqui. Ó, esse site, quando aparece isso aqui, você não entra porque ele não é muito seguro. Não clica no anúncio. Tem que estar na mão. Você tem que estar orientando, como eles, né, fizeram conosco. Sim. Eles nos deram a faca e o pão e agora a gente vai dar manteiga. É mais ou menos isso, né? Eles criaram a gente até certo ponto, agora a gente ajuda eles aí até certo ponto. Eu acho que isso que é legal da evolução, né? Mas evoluir é isso. A humanidade é assim. A individualidade de cada um. Assim como os pais deles, né, fizeram com eles também. Né? Sim. E é isso, a evolução é isso, é crescimento, é o mundo é uma selva, né? É uma selva. Bem-vindo à selva, né? Quais as ferramentas que você vai ter para sobreviver nessa selva? Capitalista, competitiva. Rapaz. Já estão aí desenvolvendo as ferramentas de vocês? Porque o mercado de trabalho é uma selva, entre aspas, né, competitiva, mas que tem lugar para todo mundo. Se você é bom, tem lugar para você. Sim. CH, muito obrigado por ter Já foi um vindo. prazer. A gente tem que fazer uma parte 2 disso. No futuro a gente vai trazê-lo novamente, com toda certeza. Será um prazer. Conversar mais, porque você é um homem cheio de cultura, cheio de conhecimento. Eu sou um curioso. Não, isso traz cultura. Curioso. Todo conhecimento vem da curiosidade. Então, Exato. A filosofia é isso, né, gente? É a curiosidade, né? Então, agradecemos muito. Você que está nos assistindo, continue ligado, pois mais está por vir. Não é, Guilherme? É isso. Acompanhe o próximo Salecast, não vai ser sempre que a gente vai estar aqui, mas... E quando me convidarem, com certeza eu estarei aqui com o maior prazer para batermos mais um papo sobre algumas temáticas aí sem dúvida. Sim, foi muito interessantes de serem pensadas, né, e repensadas também, né? Espero que a população, né, que estiver assistindo aí, o povo, né, os nossos apreciadores, gostem aí do nosso bate-papo e que vocês sigam aí também, né, o Salecast, que vocês opinem, que vocês deem a opinião de vocês, porque é legal, é bacana a gente saber o que o povo também está pensando a respeito do que nós falamos um pouquinho hoje aqui nessa tarde. Né? É verdade. Então, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.